Olá, ilustres piscianos, bem-vindos, Denise da Conectarium, para a gente falar sobre o seu mês de julho. Lembrando que nada substitui seu mapa de nascimento, a ideia aqui é a gente entender as posições planetárias que estão no céu, pegar os trânsitos do céu e usar a técnica do horóscopo de forma muito mais detalhada para te dar um norte. A ideia é a gente ouvir esses convites do céu para que a gente reflita e possa trazer insights aí para a nossa vida. Antes de falar especificamente do seu signo, é importante a gente contextualizar o grande guarda-chuva de trânsito sob o qual nós todos estamos, né? Eu fiz a brincadeira no mês passado que nós entramos no Parque das Transformações, nós todos passamos por essa entrada, a gente está dentro de um contexto maior, né? Então, dentro desse Parque das Transformações, cada um vai viver um aspecto diferente, mas nós entramos ali. Que tá esse guarda-chuvão, né, representado com esse grande, pelos aspectos raros e conjunções raras de 2020. Para vocês terem uma ideia, são conjunções que não aconteciam, por exemplo, a de Saturno e Plutão no começo do ano, que vem reestruturar muito do que a gente entende como sociedade, não aconteciam nesse signo, não acontecia essa conjunção nesse signo desde 1518. Se a gente for pensar na tríplice conjunção no signo de Capricórnio, que não é só Saturno e Plutão, mas também a entrada de Júpiter nessa brincadeira, é ainda mais tempo que eles não se encontravam. Então, é muito raro, e quando a gente está falando de tempos raros em astrologia, a gente está falando de uma grande dobra, de um desdobramento na história. Para a gente entender um pouco a conjunção, né? A gente está falando na mitologia desses grandes deuses que comandam o mundo mitologicamente, né? Então, o encontro de Saturno com Plutão no início do ano, a gente está falando sobre tempo, sobre limite, sobre o que importa, sabedoria, o teste para ver o que a gente está fazendo. Vamos testar se esse modelo de sociedade está funcionando? Especialmente estando em Capricórnio, que fala de status quo, de sociedade. E Saturno é Cronos, o deus do tempo, que vem entender como as coisas estão estruturadas, como que as coisas se corrompem frente ao tempo. E aí ele encontrou o deus do subterrâneo, o deus do inferno, do oculto, que é Plutão, né? O que a gente não quer ver, o que a gente deixou para debaixo do tapete. Lembrando, Plutão era Hades, né? O deus desse mundo infernal, que é o mundo dos mortos na mitologia, onde ninguém queria ir, obviamente, a gente entrar em contato com aquilo que a gente não gosta de ver. Só que depois foi se descobrindo que esse mundo subterrâneo também traz a regeneração, também traz a cura. Então Plutão está falando de morte e renascimento, de sacudir para a gente regenerar e curar, de purificar, de purgar, que é a parte dura agora que a gente está vivendo, né? A gente tem que purgar aquilo que não serve mais, eliminar o que não serve mais, né? Para a gente conseguir renascer. Plutão fala do mito de Fênix, né? Que é a morte, né? Da morte a gente renasce das cinzas. Então é um caminho sobre o que a gente está falando aqui, é um caminho sobre totalidade, como a gente consegue ser mais inteiro. Plutão faz esse convite, né? Nós vamos descer no pântano, mas para que você se sinta mais inteiro. Então é um convite duro, mas tentador. Então a gente está nesse momento e aí ingressou para essa grande reunião o Júpiter, um outro planeta, né? Aí Júpiter a gente está falando do deus do Olimpo, que ficou, né, o reinado do céu. E aí ele está falando de poder, de crença, de fé, no que a gente acredita, afinal de contas. Qual as nossas crenças? Qual a nossa esperança? Qual a nossa verdade? Então a gente precisa entender onde cai esse signo de Capricórnio para o seu signo, que é o que eu quero comentar, essa grande junção de grandes temas nesse signo, que olha só o quanto de coisa a gente está revisando. E não fosse só isso, a gente tem agora a temporada de eclipses que a gente está vivendo, também no eixo Câncer e Capricórnio, o último deles. Então, a temporada de eclipses que está acontecendo atípica, porque ao invés de 2 eclipses né, seguidos, que normalmente acontece a cada 6 meses, nós estamos tendo 3 eclipses seguidos. 5 de junho, 21 de junho e 5 de julho. Então, essa temporada de eclipses, na verdade, ele funciona como um foco de atenção para a gente, né? Um jogo de luz e sombra, alinhamento de Terra, Lua e o Sol. Então, a gente tem como se fosse um apagão, cai o disjuntor e acende as luzes de novo, tudo muito rápido, muito um flash.
E ali a gente tem a oportunidade de ver o que a gente não estava conseguindo ver, de ver temas que estavam frustrando, de coisas que estão no limite, temas que estão inflamados podem vir à tona, e a fase de eclipse, ela causa um desdobramento por mais tempo, né? Então, o que vai acontecendo nessa fase de eclipse costuma perdurar e durar mais tempo. De 1 a 6 meses, eu tenho a crença que ele dura mais, né? O que a gente vai desdobrando, e não precisa ser um evento marcante, olha, aconteceu uma coisa gigante. Às vezes são desdobramentos de temas, de conversa, de relações, que aí tem uma repercussão. Então, a gente olhar, eu quero comentar por signo com você, no seu signo agora, o que áreas dessas estão sendo afetadas por tudo isso. Vamos entender então para o signo de peixes, onde está pegando acionando, né, por esses trânsitos lentos, nessa grande conjunção em Capricórnio que eu comentei dos últimos anos, assim como os eclipses desse meio do ano. Na verdade, o eclipse do dia 21 de junho e 5 de julho são os últimos toques no eixo Câncer e Capricórnio, que acaba coincidindo com os mesmos trânsitos, né, que estão ali no signo de Capricórnio que eu comentei. Então vamos a eles para entender essas áreas. O do dia 21 de junho, que foi um eclipse de lua nova, novos inícios, sempre que a gente falar de luas novas, a gente está falando de estarmos, assim como a natureza, preparados para novas sementes. Caiu a 0 grau de Câncer, acionando para peixes a área, que é a área dos nossos talentos, dos filhos, dos romances, dos processos criativos, aquilo que você coloca no mundo. Quais são novas intenções ou novos temas que estão desdobrando pelos eclipses, né? Os eclipses, eles falam de momentos onde tudo está mais à flor da pele, né? Esse apagão que eu comentei, né? E o acordão também. Então, temas que estavam mais inflamados, temas que já vinham sendo carregados, eles acabam tendo estopim de desdobramento durante o eclipse, que costuma durar de 1 mês até 6 meses. Eu acredito que os eclipses perduram ou desdobram por mais tempo, até o outro eclipse. Então, essa área de filhos, de processo criativo, daquilo que você coloca no mundo, daquilo que você se reconhece como bom ou boa, onde você é especial, né? Esses temas tornam a gente especial. Aquilo que a gente cria, os nossos projetos autorais, os romances, os filhos. Então, o que pode estar desdobrando ali? A gente vai ter 2 luas novas seguidas em Câncer nessa área, tanto a do dia 21 de junho, que já passou, quanto a de 20 de julho vai estar sendo em Câncer, acionando essa área criativa que eu acabei de comentar, tá? Então, a última checagem ali nesse eixo. O eclipse do dia 5 de julho, que é uma lua cheia, né? Lua cheia já são mais intensas por si só, vai cair na área, a 13 graus de Capricórnio, também a última checagem dos eclipses nessa área, que é a área dos grupos, dos amigos, dos planos futuros, do que você precisa fazer hoje para colher amanhã, quais são suas tribos, em que rol de amigos você quer fazer parte, aonde você não quer mais fazer parte. Essa área dos planos e projetos, as metas a longo alcance, do futuro, ela vem sendo acionada bastante nos últimos anos por essa grande conjunção que eu comentei, e em especial pela passagem de Saturno nos últimos 2 anos e meio. Importante agora, em julho, que a gente tem tanto novamente a conjunção de Plutão e Saturno e Júpiter no começo de julho, junto com Saturno voltando para Capricórnio, resumindo, traduzindo, todos na mesma reunião de novo, falando o seguinte, vários recados por ter muita gente ali nessa reunião, conversando sobre essa área coletiva de grupos, de comunidade, que é o que tem que deixar aí, o que tem que purgar, eliminar, renascer das cinzas, né? Deixar sair. Provavelmente você teve aí uma limpeza nessa área de amigos e tribos e associações, né? Limpeza no sentido de o que faz sentido, o que não faz, ou a chegada de amigos e pessoas que puderam te aumentar a perspectiva de alguma maneira. Então eles estão todos fazendo uma grande checagem, o começo de julho forte por essas conjunções que eu comentei, e Saturno voltando, que é o nosso auditor, o nosso professor, auditando novamente essa área até dezembro. Então, é um período aí de 6 meses que a gente tem agora para pensar como a gente tem feito essa lição de casa, que para o signo de peixes envolve muito essa questão do coletivo, dos grandes grupos, do que quer para o amanhã, né? do que quer em termos de comunidade, de comunitário, enfim, essa área de projeção. Ali também
A gente tem, eu comentei também sobre Mercúrio, não comentei sobre Mercúrio para vocês. Mercúrio, a mente, o intelecto, durante o mês de julho, os pensamentos, a mente também estão voltadas para a área criativa que eu estava comentando, né? Então pode estar elaborando, pensando, tendo ideias, envolvendo esse lúdico, esse processo criativo, a relação com os filhos. E no começo de julho a gente tem um aspecto muito legal entre Mercúrio, que é essa comunicação, essas ideias, e Urano, que é um inovador, um renovador, que também ele está atravessando uma área de comunicação. Então, gerar ideias, gerar novos processos, criações, né, durante essa primeira semana de julho, tomando vantagem, tá bom? Então, falei aí da passagem de Mercúrio. Outro tema que é super importante em julho é o ingresso de Marte, a nossa forma de agir, o nosso impulso, como a gente faz valer a nossa vontade, né? O que eu tenho que fazer para conseguir o que eu quero. Esse é Marte, Áries, o deus da guerra. Estou recomendando um vídeo aqui para vocês que eu falei em detalhes, esmiuçando toda a simbologia de Marte em Áries, que é super importante astrologicamente, né? Porque ele normalmente, Marte passa 6 a 7 semanas no signo, e agora ele vai ficar 6 meses no signo de Áries, que ele está muito bem, é um signo que ele se sente em casa, o signo que ele rege. Só que a gente vai estar mais impetuoso, mais combativo, mais competitivo. Marte em Áries é excelente, eu acho, agora para a gente sair de uma inércia, né? A gente passou esses primeiros 6 meses meio que encapsulado, meio que incubando coisas, e Marte em Áries vem dar um boom para a gente poder vencer a inércia e colocar as nossas ações, né? Gerar movimento na vida. E para peixes, que interessante, né? 6 meses na área dos recursos, do dinheiro, dos valores, como que você se sustenta, como você mantém as coisas, o que te traz segurança. Marte ali, que é um movimentador, né? Liga tudo na tomada, bati aqui na câmera, bota tudo na tomada, liga tudo ali na eletricidade. Ele vem trazer esse movimento para você pensar que ferramentas você usa para produzir, como pode melhorar o seu ganho, pode trazer ganhos, movimentar, trazer aí uma expressão, né, de movimento para essa área financeira, de ganho, de recursos, de apego, de você pensar o que traz sustentação, cuidados, né, de não estar muito competitivo, muito combativo. Eu acho que nessa área, que é uma área mais material, dá para usar Marte com ímpeto, né? De pensar em coisas que você anda pensando e não tinha colocado em prática, que pode te gerar recursos, aprender coisas novas, novas habilidades para você ter um ganho diferente, enfim. Marte ali dá uma energia. No lado desarmônico, a gente está mais combativo, mais impaciente, querendo fazer tudo muito rápido, talvez querendo ganhar muito rápido, então respira, porque Marte traz essa eletricidade, e para a gente usá-lo da forma mais construtiva possível. Essa passagem é importante, é uma área de apego, de manutenção das coisas, daquilo que traz segurança, para ele movimentar ali para vocês, tá bom? Vênus, pessoal, afeto, relacionamento. Vênus segue no signo de Gêmeos, do começo de abril até 7 de agosto. Ela ficou retrógrada revisando afetos, relacionamentos, de 13 de maio até 25 de junho. Aliás, a gente tem uma galera em retrogradação, né? Bastante gente em movimento retrógrado, bastante planetas, né? Vênus deixou a retrogradação, mas a gente ainda tem Mercúrio, Júpiter, Saturno, Plutão e Netuno falando sobre revisão, para a gente revisar temas, como se a gente já não estivesse revisando muito. E Vênus tá passando, né, a gente olha sempre em que área que está sendo acionada, ela é sempre uma facilitadora e está transitando pela área do doméstico, da família, dos bens imóveis, da casa, do lar. Vênus gosta de embelezar, gosta de harmonizar. Esse mês de julho todo, em movimento direto, nessa área, que também é uma área emocional, você pode tirar proveito de várias maneiras, né? Esse doméstico, desde embelezar a casa, ou que sejam trocas de casa, ou renovação que traga uma harmonia, que traga uma beleza, lidar de uma forma mais harmônica com afetos, com esse núcleo familiar, entender talvez melhor alguma questão sentimental ou emocional, porque é uma área muito íntima desse doméstico,
que está sendo facilitada pelo planeta Vênus. Então, uma passagem interessante para a gente pensar, tá bom? Que mais? Bom, comentei da lua nova seguida no signo de Câncer, já no dia 20 de julho. Pensar aí, né, nessa colocação do que você quer pensar de coisas novas dia 20 de julho para essa área mais criativa de seus talentos, reconhecer melhor aquilo que você faz bem. E no dia 22 de julho, o Sol, que está iluminando, inclusive, nessa temporada canceriana, essa sua área mais criativa, vai passar para Leão, quando começa a temporada leonina, e eu vou voltar aqui para a gente conversar sobre o seu mês de agosto. Bom, eu queria te agradecer a companhia, a audiência, a confiança de estar escutando e saber muito, assim, muito curiosa para saber como que tem ressoado isso para as pessoas. Então, se você puder compartilhar ou me falar como que isso faz sentido, se não faz, como isso entra, né, na sua vida, na dinâmica da sua vida. E também te vejo no Instagram, onde eu compartilho bastante. Aqui eu tô colocando semanalmente, via de regra, algumas reflexões. Do contrário, eu te vejo novamente para a gente falar sobre o seu mês de agosto, tá bom? Beijo grande.